Os equipamentos que medem umidade relativa são variados, tem higrômetros mecânicos, eletrônicos, psicrômetros de bulbo seco e bulbo úmido, cada um com sua particularidade. Esses higrômetros mecânicos, eles têm um fio de cabelo. Esse fio de cabelo se dilata ou se contrai conforme a umidade do ar. Então, umidade mais alta, o fio de cabelo mais comprido, umidade mais baixa, fio de cabelo mais contraído. Então, isso altera esse ponteiro aqui, formando a umidade relativa. Esses equipamentos são poucos precisos para condições de armazenamento de frutas em baixa temperatura e em altos níveis de umidade. Temos psicrômetros eletrônicos de bulbo seco e bulbo úmido. Esses psicrômetros funcionam da seguinte maneira. Tem uma sonda aqui que mede a temperatura que fica com água e o outro fica sem água. Então esse é o bulbo seco e esse é o bulbo úmido. Esse que fica com água, ele vai estar, na maioria das vezes, numa temperatura menor do que o bulbo seco. Por que isso ocorre? Quando o ar da câmara está seco, ou seja, quando ele está atraindo água, uma fonte de água, essa água vai estar evaporando dessa mecha aqui para a atmosfera da câmara. Quando essa água evapora, o que ela precisa para mudar de estado físico, do líquido para o gasoso? Ela precisa de energia. Então, ela absorve calor do ambiente aqui, absorve calor para evaporar. Quando ela absorve calor, o que acontece com a temperatura? Reduz. Então, conforme for a diferença de temperatura entre o bulbo úmido e o bulbo seco, quanto maior for essa diferença, menor é a umidade. Então, existe uma tabela, que a gente vai ver na sequência, que tem os valores correspondentes para cada diferença, a chamada diferença psicrométrica, ou seja, a diferença entre o bulbo seco e o bulbo úmido. Então, você pode fazer esses psicrômetros, né, com termômetros, não é bem simples. Então, 2 termômetros, um com bulbo seco e outro com bulbo úmido, e você vai fazer a leitura da umidade, da temperatura aqui, e terá o valor de umidade relativa do ar com auxílio de uma tabela ou carta psicrométrica. Então, essa tabela aqui, ela é uma das formas, né, de você encontrar o valor de umidade relativa do ar. Uma outra é essa aqui, que é uma tabela de fato, né, que nós já temos aqui a temperatura do bulbo úmido, e a depressão psicrométrica. O que é isso? É a temperatura do bulbo seco menos a do bulbo úmido. Se nós chegar num certo momento e determinar ali e ler a temperatura do bulbo úmido está em 1 grau e a temperatura do bulbo seco está em 1,2, a diferença é 1,2 menos 1, que vai resultar em 0,2. Então 0,2 vai ser a depressão psicrométrica, ou seja, 1,2 menos 1, que é igual a 0,2. Então, a depressão psicrométrica é 0,2. A temperatura do bulbo úmido era 1, então a gente somente vem aqui, cruza essas duas informações e chega ao valor de umidade relativa do ar. Então, nesse caso, estava em 96,2%. Percebo, então, que quanto maior a diferença entre o bulbo seco e o bulbo úmido, menor vai ser a umidade, ou seja, mais água evaporou, reduziu mais a temperatura. Se nós tivermos uma diferença de 1 grau, por exemplo, nessa mesma situação, nós vamos ter 81% de umidade, ou seja, o ar muito seco. Então, quer dizer que evaporou muita água, reduziu muito a temperatura do bulbo úmido. Nós construímos um equipamento que mede de forma indireta a umidade relativa. É um recipiente que fica dentro da câmara de armazenamento e um reservatório, né, e uma mangueira que fica para o lado de fora da câmara. Então esse sistema, ele que fica para o lado de fora com a mangueira cheia de água,
ele abastece o reservatório que fica dentro da câmara. O ar da câmara, ele passa então por esse tubo aqui, e quanto mais seco esse ar, mais vai evaporar a água. Então, quanto mais evapora, mais essa mangueira vai abastecer. Então, a gente tem calibragem aqui para algumas espécies de quantos centímetros de água tem que baixar por dia aqui para estar numa condição de umidade ideal. Então, ele tem a vantagem de ter uma relação direta com a desidratação dos frutos. E também essa evaporação aqui vai ocorrer em função da temperatura e da umidade. Em outras palavras, é do déficit de pressão de vapor. Então a gente tem uma relação bem direta e um controle da umidade mais preciso, né? Mais apurado. Então essa aqui é uma forma manual do equipamento. Nós fizemos o depósito do pedido de patente de um equipamento com controle eletrônico, né? Com um sensor que mede esse volume de água que é evaporado, e um controle automático da umidade da câmara. Então, um resumo para controlar a umidade: monitorar permanentemente a umidade relativa do ar, usar um isolamento térmico adequado, ou seja, as paredes da câmara têm que ser muito bem feitas. Por quê? Porque vai reduzir o número de vezes que o sistema de refrigeração vai ligar. E isso, então, reduz a retirada de água do fruto. Baixo ΔT, que é aquela diferença entre a temperatura de evaporação do gás refrigerante e a temperatura da câmara. Baixa velocidade dos ventiladores, né? 0,2 a 0,4 metros por segundo é uma velocidade ideal. Adequado sistema de umidificação. Manter o piso da câmara úmido, né? Essa é uma dica bem importante. E monitorar a perda de massa dos frutos. Então essa foi uma videoaula sobre umidade relativa na câmara. Então vimos sobre os efeitos da baixa e da alta umidade, vimos fontes de onde vem a água e para onde vai na câmara, e um pouquinho do manejo da umidade, ou seja, de como se faz o controle da umidade. Então vai ficar disponível junto com essa aula o material sobre a recomendação de valores de umidade relativa do ar para cada espécie.